Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Medicina. Lembra que o nosso podcast tem a missão de te ajudar a encontrar o seu caminho dentro da medicina. Meu nome é Gabriel Sandrin e aqui a gente vai conversar com diversos especialistas dos mais diversos caminhos da medicina, seja na assistência, no ensino, na gestão, na pesquisa, no empreendedorismo. E hoje o nosso caminho é da anestesiologia e medicina da dor. A gente vai conversar com o Dr. Erivaldo Bezerra Freitas, que é médico anestesiologista no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. É também anestesista da empresa IAMA, UAN Anestesia e médico da dor na Clínica da Dor São Luís. Seja bem-vindo, Dr. Erivaldo Freitas. Como é que o senhor está? Tudo em paz? Meu amigo. É um prazer estar aqui contigo. Fiquei feliz com o teu convite e bora lá conversar, né? Vamos nessa. Então, como eu falei aqui na introdução, a nossa missão é que a gente tem muita gente que é estudante de medicina, que está meio perdido, não sabe qual caminho seguir. Ou a gente que é até formado. Sim. E fez residência e não gostou e saiu. E às vezes o que eu converso muito com o pessoal é que a galera não tem tempo de conhecer todas as especialidades dentro da medicina. No nosso internato a gente passa 2 semanas em cada uma, corrido. E às vezes a gente tem um viés de ver uma semana ali que não tinha alguns casos que representem muito bem aquela especialidade, né? E acabam se perdendo, assim. A gente acaba sair com a sensação de que, será o que eu tenho que fazer de fato? Isso é clínica, é cirurgia, é anestesia, é patologia, é radiologia. E a missão do podcast é dar uma acalmada no coração da galera, tentando mergulhar na trajetória de cada especialista que a gente vai trazer aqui. Então, antes da gente começar a falar da sua trajetória dentro da especialidade, eu queria saber do senhor como é que foi para decidir fazer medicina. Tem alguma influência na família? Foi um sonho? Foi uma coisa mais racional, perto do vestibular? Como é que o senhor decidiu ser médico? Eu nunca quis, assim, sonho de criança ser médico. Nunca foi meu sonho de criança porque eu não tenho nenhum exemplo na família de médico. Eu tenho só um primo que é médico na época. E eu sempre quis ser dentista, na verdade. Meu negócio era ser dentista. Desde criança eu falava que ia ser dentista. E aí, já no finalzinho do ensino médio, que eu comecei a pensar mesmo em fazer medicina. Mas foi tranquilo. E aí, foi se apaixonando ao longo do curso, foi se encontrando. Dentro da faculdade, você já chegou, depois que entrou na faculdade de medicina, você já chegou pensando, não, eu acho que minha praia é essa, ou é anestesia mesmo, ou é cirurgia, ou o senhor foi aberto, deixando conhecer os caminhos? Assim que eu entrei na faculdade de medicina, eu pensava muito em fazer ginecologia e obstetrícia. Eu entrei querendo ser ginecologista obstetra, na verdade. E aí, no meio do curso, eu sempre ficava, mulher vai preferir ginecologista mulher, então acho que não vai ser muito legal fazer ginecologia. E aí, no 5º período da faculdade, que foi quando eu passei pela disciplina de anestesia, eu gostei muito. Eu disse, não, acho que é a anestesia que eu vou querer fazer. E aí, desde o 5º período da faculdade, eu decidi que eu ia fazer anestesia. Eu gostava de uma coisa ou outra. Pensei, depois vi otorrino, fiquei com vontade de fazer otorrino, mas aí disse, não, vou fazer mesmo anestesia. E no último ano da faculdade, tenho um amigo de infância que no meu último ano da faculdade, ele era R1 da ortopedia. E aí ele falava muito de ortopedia. Minha esposa, que na época era minha namorada, estava formando em fisioterapia. E aí eu comecei, rapaz, sabe que eu acho que eu devia fazer ortopedia? É uma forma até de conectar, né? Junto com a esposa. Sim, meu amigo já ficava, a gente vai trabalhar juntos e tal, faz ortopedia. Aí já tinha minha esposa que era fisioterapeuta, disse, eu acho que eu vou pensar em fazer ortopedia mesmo. E aí, nesse último ano da faculdade, eu comecei não, vou fazer ortopedia. E aí, eu terminei a faculdade querendo fazer ortopedia. Então, eu terminei a faculdade no final de 2011. Então, nesse final de 2011, eu saí fazendo
Até 2010, anestesia era tudo na minha vida. Eu queria ser anestesista. Era meu grande amor. Só acompanhei vários colegas anestesistas e tal. E aí, no último ano, eu disse, não, vou fazer ortopedia mesmo. E fiz todas as provas de residência que eu fiz, foi para ortopedia. Na época, eu passei aqui na UFMA para ortopedia. E eu passei em um lugar muito legal também, que foi lá na Unesp de Botucatu. Sim. Passei também para ortopedia, né? E aí eu disse, não, eu vou para a Unesp de Botucatu, que era... Centro de maior referência, né? Muito bom e tal, era super bem falado. Uhum. Eu disse, pronto, eu vou fazer ortopedia na Unesp de Botucatu. Achava que eu tinha resolvido a minha vida, né? Sim. E aí eu fui, na época, a minha esposa foi comigo, na época a gente era só namorados, mas ela disse, não, eu vou contigo, vou passar uns 15 dias lá contigo e tal, a gente vai junto. E aí ela foi comigo e no dia que eu cheguei lá em Botucatu, era 2 horas da tarde, mais ou menos. 6 horas da tarde eu já estava de plantão. Ele já tinha me colocado de plantão. Seja bem-vindo à residência de ortopedia. Sim. No primeiro dia da residência, primeiro de março. No primeiro dia da residência. Na época, acho que era fevereiro que começava, né? Foi mudando. Então, eu cheguei lá 2 horas da tarde, 6 horas, eu já estava de plantão. E lá é uma faculdade bem, assim, protecionista, né? Eram 5 vagas para residência de ortopedia e 4 colegas R1s eram da casa. Só eu era de fora, sim, ainda do Nordeste, indo do Piauí. Então, assim, eu cheguei, todas as atenções eram para mim, né? E lá, como é uma cidade bem universitária, eles são praticamente só estudantes que moram na cidade, né? E uma das colegas que era R1 comigo, estava em contato comigo e dizia, não, você não vai ficar em hotel, você vai ficar na minha casa e tal, pode deixar que eu moro só eu e meu esposo e você fica na nossa casa. E aí eu fui para ficar na casa dessa colega que era R1 junto comigo. Um dia desse eu fui até para São Paulo assistir uma aula, um curso, e a gente até se encontrou para conversar e tudo, relembrar a época. Eu fui para casa dela e aí eu cheguei lá 2 horas, 6 horas da tarde eu já estava de plantão. Aí foi pro plantão e ela e nesse mesmo dia à noite que me colocaram de plantão, ia ter um churrasco com todos os residentes, menos eu, né? Porque eu ia estar no plantão. Tudo arquitetado, será? Tudo arquitetado, né? E aí, essa minha colega que eu estava na casa dela foi pro churrasco com o esposo e levou a minha namorada, minha esposa na época também pro churrasco, né? Uhum. E eu no plantão. Aí quando foi no outro dia que eu saí do plantão, fui pra casa dela descansar e tal, minha esposa disse assim, eita, Arivaldo, o assunto do churrasco era só tu. Só teu nome que era o assunto do churrasco. Eu disse, nossa senhora, eu já tava assim... Nem cheguei ainda. Nem cheguei. Aí eu disse, mas o que eles estavam falando e tal? Aí ela disse, não, estavam falando que tu não sabia de nada. Eu disse, gente, mas eu não sei mesmo de nada. E tu tinha chegado a 1 hora. Não é? Como é que eles sabiam que tu não sabia? Não é? Ainda tem isso, né? Aí eu disse, mas eu realmente não sei de nada. Na época da faculdade, você passa muito rápido por essas especialidades, né? Sei lá, passa 2 semanas vendo essas especialidades. Então, você não se aprofunda em nada. Então eu realmente não sabia nada, né? E eu tava lá para aprender mesmo. Não, a função é essa, né? Da residência. Aí eu já fiquei assim, né? Eu já tava assim meio com o pé atrás, aí já fiquei mais sobrancelha em pé. Aí essa minha colega que era R1 junto comigo, nesse mesmo dia disse assim, olha, Arivaldo, os meninos estão combinando que não vão deixar um plantão para ti, tu não vai ter nenhum plantão fora da residência. Então, assim, te prepara que tu vai viver mesmo só com tua bolsa da residência e tal. E minha mãe sempre dizia assim, meu filho, você formou,
Agora é contigo. Agora é contigo, eu não posso mais lhe dar nada, agora assuma seus compromissos. Só um parênteses na história. Eles sabiam que a sua esposa, que era namorada na época, tava infiltrada no churrasco? Eles falavam de ti sem saber que era. Isso. Cara, mas existia todo um movimento, né? Pra dificultar o estrangeiro. Tu tá entendendo? Sim. E aí essa minha colega, eu não sei até que ponto foi bom eu ter ficado na casa dela ou não, sabe? Porque tudo que eles falavam, ela vinha e me falava, né? E aí ela disse, olha, eles não vão facilitar, tu não vai ter um plantão. E aí, na mesma tempo, eu lembrava minha mãe dizendo, olha, não vou te dar nada. Conflito mental absurdo. Eu disse, não, eu vou ficar aqui, aí eu vou ficar fazendo uma coisa que eu não tô gostando, vou passar fome, porque eu não vou ter oportunidade de trabalho nenhuma. Eu acho que não vai dar certo. Aí eu disse, não, mas eu vou esperar mais uns dias e tal. Ainda fiquei... Esse clima todinho já na primeira semana, né? Já na primeira semana, nos 3 primeiros dias. Uhum. E aí, a minha esposa estava com passagem comprada para voltar, acho que uma semana depois. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou comprar minha passagem e voltar junto contigo, eu não vou ficar aqui. E aí eu já estava montando apartamento para morar, alugando, estava prestes a assinar contrato de aluguel. Aí eu disse, não, pode parar tudo, eu não vou continuar, vou voltar. Na época da faculdade, no último ano principalmente, eu achava assim que a minha única saída era ter que fazer a residência. Eu não me imaginava trabalhando, não, na minha cabeça eu tinha que ir para a residência, né? Eu acho que a gente termina, assim, às vezes, com a mente muito fechada. Sim. Você não se dá oportunidades, né? Sim. Acha que eu não me imaginava trabalhando, achava que a única... Não, eu tenho que fazer residência e tudo. E assim, às vezes, nem é... Às vezes aquilo acontece para tu enxergar que, às vezes, as coisas não estão no teu domínio, entendeu? Às vezes... são novas oportunidades que vão aparecer para ti e tu não está conseguindo enxergar. E eu achava que era o fim do mundo se eu não passasse na residência. Eu tinha que ir para a residência, Resultado, eu não fiquei na residência, desisti. A residência de ortopedia em uma semana. Na primeira semana ainda. Na primeira semana desisti, vi que realmente não era para mim e tal, não queria. E aí... Não foi fácil para mim também. Eu estava num serviço muito bom. Eu ia recomeçar, estudar tudo novamente. E mentalmente, né? E porque mentalmente, já tinha aquela pressão interna de ter que fazer uma residência. Senão parecia que não era ninguém sem residência. Isso, E praticamente é expulso psicologicamente, né? De uma residência, te cercaram para poder sair. Sim. Cara, não imagino que nessa semana aí foi um turbilhão de... Foi um turbilhão. De emoções ali. Sim. E é só que eu não vou continuar e... Quanto mais tempo passasse, para mim ia ser pior, né? Ser mais sofrimento, Mais sofrimento, e era uma coisa que eu já percebi logo de cara que eu não ia conseguir e tal. Então eu disse, não, eu vou parar mesmo, eu vou voltar. Chegou a dar tempo de conhecer a ortopedia de fato? Porque uma semana... Pois é, eu nem sei se chegou a dar tempo, essa barreira sabe? Toda talvez nem te fez conhecer. Eu acho que não chegou a dar tempo realmente conhecer, sabe? Eu entrei ainda em várias cirurgias, dei plantão no pronto-socorro, participei de ambulatórios. E chegou a gostar, pelo menos naqueles pequenos momentos que você tinha de uma cirurgia ortopédica ali, achou interessante ou já tinha aquela repulsa? Pô, não sei se é isso que eu quero mesmo. Eu já ficava, eu acho que não é isso. Chegou a brilhar os olhos, nem uns pequenos procedimentos ali, né? Não. Eu ficava olhando para o anestesista, acredita, era. Sério? Eu disse, acho que eu quero o lugar daquele cara ali. Excelente. Então, assim, eu já percebia que não era muito a minha praia. O meu lugar é ali. Na cabeceira ali. Então, eu não prolonguei. Eu disse, eu vou comprar minha passagem, vou voltar, eu não quero. E aí eu realmente decidi largar, né? E quando você decidiu, imediatamente após a decisão, qual foi o sentimento, assim? Você sentiu um alívio, sensação de paz, ou ficou mais eu triste? Senti... Não era uma sensação de derrota. O que você sentiu ali?
Eu senti um pouco de cada. Eu senti um pouco de alívio, assim, parecia assim que eu tava fugindo da polícia quando eu saí da cidade. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei com aquele sentimento de derrota, sabe? Poxa, larguei um lugar muito legal que eu tava fazendo residência, um serviço muito bom, numa universidade muito boa e tal. Então, ficou um pouquinho uma mistura disso, sabe? Sim. Mas foi passando o tempo, 1 mês, 2 meses, foi melhorando. Eu fui tendo a certeza de que não era para eu estar mesmo ali, entendeu? Entendi. E aí quando o senhor volta Eu pra sua voltei, cidade? eu voltei, nesse caso foi 2012, né? Uhum. Voltei em 2012 e comecei a trabalhar. Eu nunca trabalhei muito, assim, porque meu foco era estudar e fazer as provas de residência de novo, né? Então eu nunca trabalhei muito. Eu trabalhava em um PSF que eram 2 manhãs na semana, segunda e terça pela manhã, e dava um plantão no final de semana, em Timon, na cidade vizinha, né? Sim. E eu percebi que eu não morri, né? Porque eu achava que se eu não... Só era médico e tinha residência. Isso, e eu percebi que eu não morri. Sobreviveu ao Sobrevivi, PCF, aos plantões. foi muito bom. Foi um ano de crescimento profissional para mim, assim, que eu levo para minha vida toda. Conheci pessoas trabalhando no PSF que até hoje eu tenho contato, até hoje a gente conversa. Foi muito legal para mim, gostei muito. Aprendi muito. Na faculdade a gente sai meio cru assim, né? Sim. Uma coisa é você estar lá na faculdade, outra coisa é o dia a dia, né? Sim. Então, aprendi muito nesse meu ano trabalhando no PSF, dando plantão. Tem até uma história bem legal desse ano que eu estava dando plantão, que eu comecei a dar plantão e uma paciente foi a óbito no plantão, né? E eu estava de plantão com outro colega que era um senhor já na faixa de uns 60 e poucos anos. E aí a paciente foi a óbito e era uma paciente que ele estava assistindo, né? E aí, pra te ver, assim, a gente sai tão cru da faculdade, só o teu dia a dia vai te proporcionar. A vida real vai te fazer aprender ou ver como não fazer. Exatamente, Nesse caso. E aí, aprendi muito nesse ano que eu trabalhei no PSF, dando plantão. Casei nesse ano. A minha esposa engravidou e aí ela dizia já que queria vir embora pra cá, que a gente estava morando em Teresina na época, né? Sim. Não, eu quero ir embora para São Luís, ter meu filho perto da minha família, para ter aquela rede de apoio e tal. E aí foi quando eu fiz prova de residência, ainda bem que aqui tinha anestesia, né? E aí eu fiz prova de residência para anestesia só para cá. Isso que eu queria saber, porque o senhor saiu da residência de ortopedia. Quando saiu, tem aquela ressaca, né? De ter acabei de sair, tá? Um alívio misturado com, poxa, com sentimento de derrota ali que o senhor falou que sentiu, no seu caso, né? Mas já saiu sabendo que a anestesia era a especialidade correta? Ou o PSF foi mostrando aos poucos? E aí essa decisão de anestesia aconteceu muito tempo depois da desistência da ortopedia? Não. Eu saí da ortopedia e disse, não, vou fazer mesmo a anestesia, que já era o que eu queria mesmo. Eu sempre pensei em anestesia, acompanhei, eu tinha uma vivência maior do que era anestesia e eu já larguei a ortopedia já com a certeza de que eu ia fazer mesmo anestesia, entendeu? Entendi. E a minha esposa até falava, olha, tá vendo, tu foi mudar... Tu sempre disse que queria fazer anestesia, tu devia ter continuado mesmo e tal. Eu sei. Então eu já saí da ortopedia com a certeza de que eu queria fazer mesmo anestesia. Comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu sempre pensei em cirurgia vascular. Sim. E o pessoal falava, tu é vascular, vai fazer vascular. No finalzinho da corrida, da residência de cirurgia geral, eu desviei o percurso e fui para cabeça e pescoço. Mesmo sentimento. Sim. E aí cai meio que de paraquedas, uma especialidade que não tem muita vivência, e aí não se encanta tanto pela rotina, né? E aí o mesmo processo aconteceu comigo. Eu saí da cabeça e pescoço já com a certeza, não com a certeza imediata, tinha o sentimento de que era vascular, e aí foi construindo
ao longo daquele ano, né? Sim. Após a saída da residência. Mas às vezes a gente pensa que a escolha é racional, né? Assim, da residência. Eu botando numa planilha pontos positivos, pontos negativos, e às vezes a nossa intuição já vem dando sinais, né? Sim. De qual que é o nosso caminho. Assim, então eu acho que pelo menos a sua história já tinha vários indícios de que era anestesia, né? Sim. Era que eu mais acompanhava, era que eu gostava de estudar, era que eu vivia. E uma coisa que eu ia perguntar em relação a quando o senhor decidiu por anestesia e aqueles comentários da galera da residência de ortopedia, de certa forma se perpetuou ali com o senhor, tipo, agora que eu não quero decidir sair da ortopedia e estou indo para anestesia, eu já tenho que chegar sabendo alguma coisa de anestesia. Já tenho que ter uma vivência. Não. Ou você não pegou pilha, não pegou essa pilha? Não. Foi com o mesmo sentimento de voo em branco, tranquilo? Sim. E foi isso que aconteceu mesmo, assim, eu entrei também na residência de anestesia, eu não sabia nada. E logo você vai, é o caminho natural da residência, Sim. né? Logo você vai se sentiu pressionado a, não, tenho que chegar sabendo agora, já que na outra o pessoal comentou. Não. Cara, que coisa, né? Como que ainda existe, talvez exista até hoje, né? Com certeza. A gente, talvez no passado a galera disse que era um pouco mais forte a questão do protecionismo, né? De ter residência da própria casa ou da própria região. Sim. Mas esse protecionismo talvez de forma mais sutil ainda existe até hoje, com relação a botar nos plantões piores, melhores, e isso é muito complicado, porque... Eu acredito que ainda exista, né? Mas eu tinha assim... Eu saí da ortopedia já com a certeza de que ia fazer anestesia. Nunca passou outra especialidade na minha cabeça a não ser anestesia, né? Agora, o que mais lhe chamava a atenção dentro da anestesia? Era a rotina? Era uma rotina em centro cirúrgico? É a matéria em si, que é legal de estudar? É o fato de ter procedimento? Ou de não ter aquela relação tão amarrada com o paciente, ter uma coisa mais... Quais são assim, os pontos da anestesia que o senhor achava que combinava com o senhor? Sim, eu costumo falar assim, que tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo, né? Anestesia eu gostava muito porque, assim, eu via que era uma especialidade muito prática. Então, assim, era muito procedimento, tu fazia, era resolutivo. Então, assim, tu vai e faz, tu já vê o resultado do que tu fez. Existe uma relação, sim, médico-paciente, mas assim, não é aquela coisa muito estreitada, né? Tu saiu dali, pronto, tu não tem mais a relação com o paciente. E eu achava, assim, muito massa a anestesia. Como é que tu coloca a pessoa para dormir e a pessoa vai acordar e não vai sentir dor Cara, é muito massa, né? Eu acho que existe uma medicina antes da anestesia e outra depois da anestesia. A anestesia é vida, não existe medicina sem anestesia, né? Então, assim, eu era apaixonado por anestesia. Aliás, sou apaixonado por anestesia, né? Para falar a verdade, a parte teórica da anestesia eu acho muito difícil. Era uma coisa que às vezes me travava um pouco em relação a decidir fazer anestesia, porque eu achava muito difícil a parte da teoria, né? Você tem que dominar muito a parte de fisiologia, de farmacologia. Então, essa parte aí é... densa, né? Muito, muito teórica e é bem mesmo... A parte é bem difícil, a parte teórica da anestesia era uma das coisas que eu ficava um pouco pé atrás por fazer, né? Poxa, mas eu nunca vou dominar tanto assim a teoria, porque eu sempre achava a teoria bem difícil da anestesia. Mas na vida prática, na prática do dia a dia, eu gostava muito do serviço do anestesista. Da rotina dele em si, né? Da rotina dele em si. Então, assim, tudo tem os prós e os contras, né? Anestesia, para mim, assim, eu não consigo me ver em uma outra especialidade que tenha me dado
um retorno tão rápido como eu tive com a anestesia. Talvez se eu tivesse feito qualquer uma outra, eu não teria tido um retorno tão bom como eu tive com a anestesia. Retorno que eu falo no sentido de realização pessoal e profissional mesmo. Sim. Então, assim, me deu um retorno muito rápido. Eu não tenho do que reclamar da anestesia. Uhum. Eu sou muito feliz em ter feito essa escolha. Mas tem a parte ruim também, né? Qual que é? Quais são os contras da vida de anestesista? Assim, o que mais pesa assim, contra a vida do anestesista é trabalhar só plantão. Então, assim, você não tem muita diversidade de opções de trabalho. É plantão ou plantão, né? Então, tu vai sempre estar ali de plantão. Uma outra parte, um outro defeito da anestesia que eu acho. Anestesista, a gente costuma falar que anestesista sozinho não se cria. Então, você tem sempre que estar uma equipe. Com a equipe, né? Então, assim, não é que seja difícil trabalhar em grupo. Eu sou até uma pessoa que consigo fácil trabalhar em grupo. Mas um defeito nesse sentido é que sempre que depender de estar em grupos. De estar em grupo. É isso que é ruim. Você sempre ter essa dependência de estar em grupos. Sim. Você não consegue construir o seu nome como anestesista, entendeu? Entendi. Porque a maioria das pessoas não sabe nem quem é o anestesista. Então, assim, tu tem 10 anos de anestesia, 20 anos de anestesia, tu pode ser substituído por um colega que acabou a residência ontem, entendeu? Sim. Então, tu não consegue construir o teu nome na anestesia. Isso, hoje, com 10 anos de anestesia, sinto que isso é um ponto bem contra. Algo que, se tu me perguntasse há 10 anos atrás, eu nem ia saber que pudesse existir isso, entendeu? Uhum. Mas hoje eu penso assim, tu não consegue construir teu nome na anestesia, então hoje, como os nossos contratos de trabalho, eles são muito instáveis, hoje tu pode ter, amanhã tu pode não ter E os contratos geralmente são acordados com o grupo, né? Com os grupos. Com os grupos. Por isso que também muita dependência de estar no grupo, né? Exatamente. Não é só contigo, só com... Exatamente. Não são contratos individuais com aquela equipe de anestesia, né? Então, isso... Outro defeito da anestesia. Tu sempre vai ser funcionário de alguém. Tu não tem como ser o dono da tua anestesia. Porque a tua anestesia sempre vai estar atrelada a cirurgia, a um hospital, a uma clínica. Então, assim, tu sempre vai ser funcionário de alguém, né? Uhum. Isso sempre me incomodou muito. Isso já me incomodava já antes de começar a anestesia, isso já me incomodava. Mas eu ficava, talvez faz parte. As outras coisas também sempre vai ter algum defeito e tal. Eu vou ficar mesmo aqui. Mas isso sempre me incomodava porque a minha família é toda uma família de comerciantes, de empreendedores. Eu sempre vejo eles com os negócios deles. São os patrões deles mesmo. Eles têm flexibilidades de horário. Eu fico assim... Nossa, mas meu irmão, às vezes, que é empresário, quarta-feira à noite, tá tomando cerveja, tá... assistindo o jogo, no sítio, e eu fico assim, nossa, é totalmente diferente da realidade da gente. E eles não conseguem enxergar dessa forma, né? Eles acham que a minha é que é a boa. Então, isso pesa para mim na anestesia, né? Foi pensando nesses pontos contras, foram lhe incomodando de tal forma que o senhor começou a abrir o olhar dentro da anestesia para, por exemplo, querer abrir mais, desbravar o caminho da medicina da dor? Isso, foi exatamente por isso. Empurrado por esses pontos contras? Foi. Aliado ao seu interesse, pelo seu fascínio pela própria medicina da dor em si? Sim. Quando eu passei na residência de anestesia, a dor foi algo que nem me chamou a atenção. Pelo contrário, eu nem gostava, assim, não gostava de ir aos ambulatórios, exceto a parte da dor que a gente passa ali no Aldenora Belo, que é o Hospital do Câncer daqui de São Luís, né?
que aí eu já via que o médico da dor conseguia fazer muita diferença lá. Mas fora essa parte, a dor foi algo que não me atraiu em nada durante a residência. Só que esses pontos negativos sempre me acompanharam, desses pontos negativos da anestesia, sempre me acompanharam, e depois de uns 4, 5 anos só na anestesia, eu comecei a pensar em ter que fazer alguma coisa que eu pudesse compensar esses pontos negativos, entendeu? Entendi. E aí foi quando eu pensei em fazer dor, mesmo não tendo gostado. Interessante. Mesmo não tendo gostado, eu disse, não, eu vou me matricular em uma especialização em dor, vou ver se eu vou gostar, talvez na especialização seja diferente, não sei, e para eu poder compensar esses pontos, para eu poder ter algo que seja meu, que foi era uma coisa que eu sempre tive vontade de empreender. Sim. E aí... E o senhor vira o dono do paciente, né? Isso. Cuida da dor dele. Sim. Fica mais independente, faz uma carreira mais solo. Sim, sim. E aí eu me matriculei na especialização em dor, né? Quando eu comecei, eu já comecei a enxergar de uma forma diferente. Eu via que o que eu tinha passado pela residência era isso aqui da dor, né? E a dor era um mundo infinito aí de possibilidades que cresce a cada dia. Então eu comecei a ir me empolgando, né? Digo, não, a dor não era nada do que eu pensava que era, é outra coisa completamente diferente, dá para fazer muita coisa, tem um caminho aí gigantesco. Eu vou continuar. E aí fui fazendo a especialização em dor, e eu trabalhava em um centro cirúrgico muito grande aqui em São Luís, né? Tinha um relacionamento com muitas pessoas no dia a dia, e as pessoas foram começando a saber que eu estava fazendo a especialização em dor, né? E aí sempre que eu voltava, parecia uma coisa assim, sempre que eu voltava de uma aula da minha especialização que eu estava fazendo em São Paulo, que eu voltava na outra semana, aí nessa semana eu tinha ido para São Paulo, assistir a aula, tinha sido uma aula de neuralgia pós-herpética, por exemplo, né? Dor na neuralgia pós-herpética. Na semana que eu voltava, alguém lá do meu trabalho vinha falar comigo, falar que era um caso exatamente de neuralgia pós-herpética. Eu disse, rapaz, parece uma coisa, né? Olha sempre aí. Puxa o tema da... E aí eu conseguia orientar e tal, falava. E geralmente, assim, esses pacientes de dor são bem sofridos, né? Já vem de muitos colegas e tal. E aí eu orientava, e uma semana, 2 semanas depois, a colega do trabalho dizia, doutor Ivaldo, melhorou muito com o que você passou e tal. Eu disse, olha, nossa, tá dando certo, talvez seja uma boa. Só um parênteses. Quando o senhor começou a se interessar pela dor, o senhor tinha quantos anos de carreira dentro da anestesia? Eu tinha 5 anos de carreira exclusiva na anestesia. Foi quando eu comecei a fazer dor. Por isso que eu vejo a importância desse podcast. O senhor já com 5 anos de carreira de anestesia, ainda rotulava o mundo da dor como aquele que o senhor viu uma parcela pequena durante a residência, né? Para ver como é que no internato a gente vai ter conhecimento de todos os caminhos, né? Se nem depois de ser especialista a gente conhece os caminhos da nossa própria especialidade. Não é verdade? E aí eu comecei a perceber que eu conseguia fazer diferença na vida de muitas pessoas com a dor, né? E aquilo foi me empolgando. Eu fui continuando fazendo, passei 2 anos fazendo a especialização em dor. Quando eu estava já no finalzinho dessa especialização em dor, essa primeira que eu fiz foi só uma parte clínica da dor, né? Porque hoje em dia existe já a medicina intervencionista da dor, que já é mais a parte de procedimentos, bloqueios, infiltrações que a gente consegue fazer para ajudar a melhorar a dor também, né?
Então, quando eu estava terminando esses 2 anos de especialização em dor, eu comecei a perceber que alguns pacientes não melhoravam só com a medicação, com o tratamento clínico e reabilitação, né? Que faltava mais uma coisinha. Então, eu decidi fazer mais um ano só da especialização só em intervenção em dor. Então, eu fiz mais um ano de intervenção em dor. Isso o senhor fazia à distância? Não, eu viajava todo mês, uma vez por mês, para fazer a especialização. Entendi. A de intervenção eu ia na quinta, ficava sexta, sábado e domingo, uma vez por mês em São Paulo, né? E aí eu terminei esse ano de intervenção em dor, fiz a prova de título de dor, passei na prova de título, e aí foi quando eu já estava com o título, estava com as especializações, eu disse, não, agora é a hora de empreender, né? De colocar o meu próprio consultório, ter algo que é meu, que era uma coisa que me pesava muito contra na anestesia, ser dono do meu horário pelo menos alguns dias, que era algo que me pesava na anestesia, sair do plantão, que era algo que me pesava na anestesia, e empreender, que era eu via minha família toda empreendendo, e meus pais sempre foram comerciantes, e eu sempre tive essa vontade também, né? Daí o senhor transformou a anestesia na sua especialidade perfeita. Foi. Porque muita gente inclusive pensa, não, a anestesia é legal, é interessante, eu só não faço porque tem que viver de plantão. Isso. E aí o senhor quebra esse paradigma mostrando que dá para ser anestesista vivendo de consultório. Sim, sim. Mas assim, é sair totalmente da zona de conforto do anestesista, né? Tem que aprender essa parte, né? Imagina, eu estava há quase 10 anos trabalhando exclusivamente como anestesista, só no centro cirúrgico, de plantão, a relação médico-paciente ali de 15 minutos antes do paciente dormir, mais 10 minutos depois que o paciente acorda. E sair do centro cirúrgico para ir para uma mesa de consultório. Para ir para um outro habitat. Para ir para um outro habitat. Que não é mais o natural. Isso. Vestir jaleco. Assim, umas coisas simples que tu... E aprender escrever um receituário. Disse, nossa, eu tenho que reaprender tudo isso. Fazendo amnésia, exame físico. Não é? Preencher tudo. Então, assim, eu realmente saí total da minha zona de conforto, entendeu? Então, assim, foi um desafio gigante para mim. Eu evoluí bastante, assim, cresci muito com isso, porque eu tive realmente que sair total da minha zona de conforto para começar esse outro lado, entendeu? Hoje o senhor já se sente confortável tendo as duas rotinas? Ou ainda a rotina ambulatorial é um certo desconforto em relação à rotina do centro cirúrgico? É engraçado que uma colega estava até me perguntando isso essa semana, né? Se eu já me sentia confortável no consultório e tal. E hoje, que eu já estou com 1 ano e meio, é que eu já consigo me sentir confortável indo para lá. Assim, o primeiro ano todo, nossa, eu ia ainda muito tenso, muito nervoso, preocupado. A gente, assim, como era uma rotina toda nova, surge muitas coisas, né, assim, na cabeça da gente, aquele medo de desagradar, aquele sentimento de que tu não vai conseguir, não vai dar certo, o que eu tô fazendo aqui, pra que eu inventei isso? É o medo do desconhecido mesmo, né? O medo do desconhecido. Isso foi desbravando. Isso é legal falar, porque muita gente às vezes está assistindo essa entrevista, tá começando a fazer especialização de dor, é residente de anestésio, por exemplo. Sim. E tá com esse frio na barriga. Sim. Falar, caraca, eu vou ter que... Hoje em dia... Talvez eu não tenha o perfil, porque eu tô me sentindo desconfortável para fazer isso. Mas até quem tem, tudo treinável, né? Sim, tudo treinável. E isso tá mostrando que o senhor gostando, tendo interesse, já mostrando que queria sanar aqueles pontos contras, né, da carreira da anestésio, ainda assim se sentiu desconfortável. Então, isso é pra galera que está assistindo ver que é natural. Sim, esse sentimento, né? Sim. De enfrentar esse desconhecido.
E à medida que eu ficava inseguro e preocupado em começar e continuar com o consultório, me vinha na cabeça assim, o tanto que eu tive que percorrer o caminho para conseguir chegar até lá. Então eu ficava, nossa, eu não posso jogar tudo por água abaixo. Quantos finais de semana eu não passei longe da minha família, dos meus filhos, lá tendo que viajar para fazer especialização? Quanto eu não gastei com isso financeiramente, que tudo pesa também, né? Sim. O investimento que eu fiz financeiro para pôr um consultório exclusivamente de dor para mim, que não foi pouco, foi muito, entendeu? Então, tudo isso eu não podia simplesmente... Você lembrava de todo o esforço para ter aquela resiliência, né? Isso. De atravessar aquele sentimento desconfortável do início. Esse desconforto do início, porque para mim foi um desafio muito grande ter que, depois de quase 10 anos, ter que mudar minha rotina completamente, pelo menos naqueles dias que eu estava no consultório, né? Sim. Hoje a sua rotina, ela pensando em termos percentuais, ela é 50% centro cirúrgico, 50% consultório, ou 30% consultório, 70% centro cirúrgico, como é que é hoje em dia? Hoje em dia é uma faixa de 70% centro cirúrgico e 30% ainda na dor. Mas com a tendência de aumentar a porcentagem da dor, entendeu? De equilibrar aí. Eu não pretendo nunca sair da anestesia, porque eu gosto muito. Sim. Quero muito continuar sendo anestesista. A sua intenção não é fazer a transição completa, né? Completa não. É equilibrar ali. Equilibrar, Mas tendo uma maior proporção de consultório do que de centro cirúrgico ou meio a meio? Um meio a meio. Então você está quase chegando onde você quer. Sim, em relação à rotina. Em relação à rotina, sim. Estou quase chegando porque eu quero mais ou menos um meio a meio aí mesmo. Legal. E hoje em dia, para todos os colegas, assim, os residentes da anestesia, eu sempre recomendo, faz dor. Meu sobrinho formou em medicina há pouco, tem menos de um ano, formou ano passado, e ele tinha um perfil mais ou menos igual ao meu. Eu achava engraçado porque ele morava comigo, né? E eu olhava para ele e eu conseguia me enxergar, assim, parecia ser a mesma pessoa. Sim. Era aquela pessoa que vivia falando, não, eu tenho que entrar na residência, eu não quero ir trabalhar, eu tenho que ir logo para a residência. Eu dizia, rapaz, calma, não é assim, não precisa desse desespero. Tu não passar na residência, não vai acabar o mundo. Calma, tu vai trabalhar, não vai ser um ano perdido na tua vida, porque as pessoas falam logo, vai ser um ano perdido na minha vida se eu não passar na residência. Não vai ser um ano perdido na sua vida. Vai ser um ano, talvez, que você vai até aprender mais do que todos os outros anos que você já viveu. Ou um ano que mude completamente a trajetória da tua vida. Exatamente. Não só do ponto de vista profissional, mas te faz casar, te faz ter filho. Exatamente. Talvez naquela furacão ali naquela correnteza da rotina padrão, né? De repente você não olha para os outros pilares da vida também, né? E aí, eu sempre falo para ele, né? E eu tanto me vejo nele que ele também tem esse negócio de querer fazer anestesia, né? E eu sempre falo para ele, para os residentes da anestesia, vai fazer anestesia, vai fazer dor. Se for fazer anestesia, vai fazer dor. Porque assim, eu acho que quando tu faz dor, abre muitos mais caminhos para ti na anestesia, entendeu? Até mesmo na própria anestesia. Você que faz dor, você começa a ver de forma diferente a anestesia. Tu consegue fazer, o teu paciente vai ter muitos mais benefícios, até se tu não quiser trabalhar com dor. Mas só em você ter conhecimento, você vai conseguir ver diferente na anestesia. Tem mais entendeu? medidas profiláticas, né? Sim, do próprio ato anestésico. Sim. Então, assim, para todos os colegas eu falo, assim, a dor é um mundo gigantesco. Tem aí oportunidade, nossa, para muita coisa, entendeu?
E aqui em São Luís são poucos, né? Então, assim, é uma área que tem um espaço gigantesco, é uma área que está crescendo e evoluindo, né? Tem muita demanda, está crescendo e evoluindo a cada ano, entendeu? Sim. Então, assim, foi uma decisão difícil para mim na época, porque eu tive que sair muito da minha zona de conforto, mas é uma decisão que me completou mais na anestesia, entendeu? Foi muito bom para mim. Sente mais completo, né? Como anestesista. Em relação a abrir o consultório, e aí como o senhor começou a captar pacientes para esse consultório? O centro cirúrgico ajudou muito nisso? Na relação com os outros cirurgiões, que tem uma rotina ali que você vai, de certa forma, divulgando o seu trabalho, até pelo próprio ato anestésico. O cirurgião já vai sabendo, tu trabalha com dor, tem um paciente para ti. Então, essa captação inicial, do início de consultório, que talvez seja a fase mais difícil, né? Tirado da inércia para começar a movimentação. Foi muito pela relação do centro cirúrgico? Foi uma coisa mais de investimento em marketing mesmo, digital e tudo mais? Ou foi o boca a boca em si, já que a demanda é tão grande? Todo mundo, ele é médico da dor, então já vinha naturalmente essa demanda espontânea. Sim, o centro cirúrgico ajudou muito. Não só a parte dos cirurgiões, mas como tem muita enfermagem no centro cirúrgico, então assim, a gente acaba, o anestesista, se relacionando com muita gente no centro cirúrgico. Tanto a parte dos colegas médicos como a parte da enfermagem. Então, isso no início, ajudou muito, muito, porque assim, eu não me sentia novo no mercado, entendeu? Eu não tinha a sensação de que eu estava chegando agora, que eu era um médico da dor, mas que estava chegando agora. Não, eu não tinha essa sensação, porque assim, muitas pessoas já me conheciam, já conheciam o meu trabalho como anestesista, e isso ajudou muito. No início eu tive muitas indicações de pacientes pelos próprios colegas médicos com quem eu convivia e pelas colegas da enfermagem que, quando conheciam alguém que estava precisando, indicava. Sim, já tinha confiança pela própria experiência no centro cirúrgico, né? Sim. Já vê como ele é como anestesista, então essa bagagem, já conta essa bagagem. Já conta. Essas horas de voo já vale na carreira do médico da dor, né? Sim, eu senti que contou, entendeu? Legal. Uma outra coisa que eu queria falar, não é fácil empreender, né? E assim, no início, quando eu falava para alguns colegas que eu ia colocar consultório de dor, nossa, vários falavam, não coloca, olha, isso não vai dar certo. Tu quer colocar mesmo? Então faz o seguinte, tu atende no consultório de um outro colega e aí fica melhor para ti, tu vai ter menos gastos e tal. E eu até pensei nessa possibilidade, só que assim, a dor, como ela é muito pouco divulgada, muita gente desconhece o médico da dor, eu achava que se eu fosse entrar só para atender em um consultório de um outro colega, de uma outra clínica, a dor ia continuar ali abafada, sem ser vista, sem ser divulgada, entendeu? Então, não, eu vou colocar mesmo... protagonismo, né? Na medicina da dor. Eu vou colocar mesmo meu consultório, com meu nome logo, Clínica da Dor, porque aí quando as pessoas já verem, já vai associar mesmo que é dor. Então, foi mais uma barreira que eu tive que quebrar, porque assim, se eu tivesse ido pela orientação da maioria das pessoas com quem eu tinha conversado, eu tinha desistido, eu não tinha colocado consultório. Porque você ia colocar numa situação onde ela ficasse mais abafada, aí talvez você não. Talvez. Ela ia perder espaço e ia focar muito mais no centro cirúrgico mesmo. Exatamente. Então, eu quis colocar mesmo o consultório. Isso foi uma atitude tanto, sim, né? sim. Você arrisca, né? Arrisca, e não pouco, né? Porque assim, o investimento que eu fiz foi de muito formação, alto. de consultório, de estrutura, tecnologia, tudo, né? Exatamente, entendeu? De tempo. De tempo. E aí, que a gente estava conversando do início do consultório, né? Do início do consultório, sim. No início do consultório, eu até comento, assim, eu fui dar uma aula numas ligas, e no meu dia a dia mesmo, nos outros locais onde eu trabalho, eu comento que
Se você quiser começar qualquer coisa nova e não quiser aparecer na rede social, desista, porque a probabilidade de você, não é que 100% não vai dar certo, mas a probabilidade de não dar certo é muito alta. Então, hoje em dia, vai começar alguma coisa, pode se preparar que você vai ter que colocar seu rosto na rede social, vai ter que dar a cara a tapa mesmo, entendeu? Porque isso faz muita diferença. No início, meu consultório, apesar de eu conhecer várias pessoas no meu ambiente de trabalho da anestesia, mas no início, meu consultório era assim, 90% os pacientes vinham do Instagram, 10% vinha de indicação de alguma outra pessoa. Então, assim, era Instagram, entendeu? A maior captação era do Instagram. Então, isso de forma orgânica, ou o senhor investia em tráfego pago, em agência, em social media, ou não? Foi uma coisa bem orgânica mesmo? Não, foi bem orgânica. A única coisa que eu fazia era um tráfego pago, mas mídias sociais eu nunca fechei assim com ninguém, entendeu? Sim. Eu mesmo faço os vídeos, aí hoje em dia... é muito bom. Hoje em dia... verdade. Sim, e outra... Assim, eu sempre tive um bloqueio com a minha voz, sabe? Eu acho a minha voz muito anasalada, feia, que eu não consigo falar direito. E eu fui desbloqueando. Eu fui assim, não, porque eu comecei a perceber que eu postava uma foto, um texto, algumas pessoas olhavam, liam, mas quando eu postava um vídeo falando... A conexão era outra, né? Outra. Não adiantava, era diferente, chegava em muitas mais pessoas, tinha uma repercussão maior. Eu postava um vídeo, a agenda do consultório já repercutia lá na outra semana. A secretária já dizia, doutor Erivaldo, o que é que você fez? Tem um monte de gente ligando, tem um monte de gente marcando. Então, assim, era diretamente... Eu fiz um vídeo. Então, assim, era diretamente proporcional, entendeu? Então, eu disse... aí hoje em dia eu faço assim, eu gravo o vídeo, eu mando para minha esposa, aí ela olha o vídeo, aí ela diz, tá ok, pode postar. Ela aprovando, eu posto, dane-se, eu não tô nem aí para quem vai falar que a minha voz tá feia, que eu não sei falar. Isso é até uma reflexão pra gente mesmo. A gente às vezes tá com autocrítica demais, né? Isso. Tipo, meu perfil, eu tô calvo. Ainda agora eu falei pros meninos da produção, tenta botar a câmera mais alta, porque eu tô ficando calvo. Mas, não a gente tá falando de impactar com a mensagem. Se a voz é um pouquinho mais aguda, mais grossa, se o teu cabelo é maior, menor, se teu olho é azul ou preto, isso não vai fazer a diferença no valor que tu tá gerando no que a pessoa tá ouvindo ali. Exatamente. E é isso que importa. E é isso que importa. E outra, quem tiver interesse pelo que tu tá falando, vai parar e vai ver. Quem vai criticar, geralmente são as pessoas que não têm interesse no que tu tá querendo falar, entendeu? Então, assim, são as pessoas que não vão agregar pra ti, entendeu? Sim. Não é o teu público-alvo e não vão ter nada para agregar. Então, assim... Eu demorei um tempinho para desbloquear isso, mas hoje, na minha cabeça, isso já é desbloqueado. Se eu faço um vídeo... Eu, pelo menos, também não ouço o vídeo mais de uma vez. Eu só vejo uma vez, porque se tu vê duas, aí a tua boca já ficou torta, o teu olho tá mais baixo que o outro, tu tá vesgo, tua voz tá horrível. Então, assim, eu olho uma vez, mando para minha esposa, ela deu ok, eu posto. E... Se uma pessoa, que acontece às vezes até demais, mas se uma pessoa me responde que aquele vídeo foi útil e que fez diferença, que a mãe dele também tinha aquela mesma dor e viu falando sobre aquela dor que vai lá no... Pronto, pra mim já... Que tem solução, já calma o coração dela. Isso, pra mim já foi... Já foi útil, já valeu, já consegui atingir o que eu queria atingir, entendeu? Cara, que bacana. Então, às vezes, assim, você se prende tanto com medo do que as outras pessoas vão falar, das críticas que tu vai receber. Às vezes isso nem vai acontecer, aí tu te prendeu à toa
E às vezes vai acontecer, mas assim, vai fazer parte da tua vida, não vai fazer diferença, entendeu? Não vai fazer diferença na vida de quem realmente está precisando de um médico da dor. Exatamente. E vai criticar, talvez seja alguém até concorrente e tudo mais. Exatamente, entendeu? Pô, muito bacana sua mensagem, não só pra galera que é medicina da dor, mas pra todo mundo que tem consultório. Sim. Isso que o senhor falou aí é E eu gosto de falar, eu gosto sempre de falar isso para os colegas quando a gente está conversando, né? E aí, às vezes, eu observo que um colega ainda está travado. Eu ainda me acho travado um pouco, eu não sou 100% ainda destravado. Mas tu imagina, eu venho de 10 anos de anestesia, 1 ano e meio de médico da dor, então assim, eu estava muito confortável na anestesia. Sim. Então eu passei exercitando essa habilidade, né? Então assim... Comunicação. Isso, então tudo isso para mim também é novo, não é fácil para mim vir aqui e falar e conversar, eu não consigo fazer ainda de uma forma 100% natural, mas isso é hábito, né? De quanto mais você vai fazendo, mais aquilo ali vai virando um hábito e vai ficando mais natural. Vai ficando mais natural. Se olhar o seu vídeo de hoje e o primeiro, deve ter uma diferença absurda. Entendeu? E não e esse mesmo, o primeiro estando mais cru, vamos dizer assim, de frente das câmeras, mas deve com certeza ter impactado alguém. Sim. Mesmo sendo o primeiro vídeo, porque ele já tem um valor, já tem uma mensagem. Engraçado que eu olho os primeiros vídeos, eu vou nos comentários e os amigos mais próximos, o comentário dos amigos é, nossa, muito legal e tal. E eu fico, gente, isso aqui devia ser só pra tentar me impulsionar, porque o vídeo tá péssimo, né? Não, que... Mas, são os melhores amigos. Mas aí você consegue percebendo a diferença que já vai tendo com o tempo, né? Você vai conseguindo evoluir. Pô, muito bacana. O doutor Ivaldo tivesse mais 10 horas de papo, a gente tinha mais assuntos para seguir. Acho que só a gente conseguiu, eu acho, tocar assim bastante em como é a rotina de um médico da dor e anestesista, né? Porque as coisas se conectam, não são duas coisas distintas. Mas, assim, só para fechar, pensando em alguém que quer fazer medicina da dor, como é que é a rotina do consultório? O que mais aparece de demanda, assim? É mais caso reumatológico? É mais caso pós-trauma, pós-cirúrgico? Como é que é a sua rotina, assim, em termos de percentual? O que aparece mais? Os pacientes que mais aparecem no consultório, que eu tenho mais visto, é mais assim, casos de enxaqueca, pacientes de dor lombar, dor cervical, muitos pacientes com dor crônica pós-chikungunya, que é uma doença endêmica aqui da gente, né? Mas assim, tem muitos casos, muito variado, sabe? Doenças reumatológicas aparece bastante, fibromialgia? Aparece, também. Artrite reumatoide, assim. Sim, aparece. Aparece então é meio diverso, né? É bem diverso, Interessante. Que é uma coisa que é interessante para mim também, essa diversidade, entendeu? Sim. O senhor começou a falar aí da dor pós-chikungunya, eu tô vendo que tá na moda, não sei se você já ouviu falar, um remédio Infinity 12. Nossa, se tu vê. Que não, esse remédio aí tirou com a mão. Que é muito baseado em castanha da Índia. Alguma coisa. É engraçado que os pacientes, nossa, todos os dias tem pelo menos 2 pacientes que chegam com esse remédio no consultório. Com a caixinha vermelha? Não, com a tampinha laranja, né? Que já fica, olha, ela tá tomando um remédio que ela comprou assim, por ela mesma. Esse remédio foi bom, ajudou bastante, mas agora não tá mais ajudando. E eu disse, qual é o remédio? Aí sempre tira da bolsinha o remédio. Nossa, lá vem um remédio de novo. Mas e aí? De fato, dá um alívio, dá uma ajuda? A castanha da Índia tem propriedade anti-inflamatória, né? Ou não? Tô falando bobagem. Sim. Alguns pacientes relatam, sim, que melhoram, mas assim, depois não melhora mais, sabe? É mais a curto prazo, assim. A curto prazo, Mas mas o pessoal relata de fato, né? Sim. E assim, o problema dele é porque você não sabe de fato o que tem nele, entendeu? Ele bota ali 5 fitoterápicos, né? Mas será que é só aquilo mesmo? Sim. Entendeu? Então assim, tu fica seguro, né? A procedência, vamos dizer assim. Sim. Então assim, eu não sei mesmo
o que de fato é, sabe? Mas os pacientes relatam uma melhora curta e que depois não adiantou mais. Pô, doutor Erivaldo, muito bacana o papo com o senhor. De Eu repente a gente pode ter mais encontros para conversar sobre outros temas da anestesia, da medicina da dor, ou da própria anestesia ambulatorial, que é outro, para complementar outras especialidades cirúrgicas ambulatoriais, né? Sim. Mas para a galera que está em casa e quer conhecer o senhor faz atendimento online de dor? Existe a possibilidade? Existe, mas assim, eu não gosto muito, né? Porque dor, tu precisa examinar, exame físico e tal, eu não costumo fazer muito não, mas eu faço alguns. Mas pra galera que quer conhecer mais do seu trabalho, da sua rotina, ver os seus vídeos, seus conteúdos, qual que é suas redes sociais? Eu tô no Instagram, lá no Instagram eu tô como Clínica da Dor SLZ. Qualquer coisa é só ir lá que vai me encontrar por lá. Pronto, perfeito. Pois é isso. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo papo, aí pelo convite, me senti honrado. Que isso, você tá inaugurando aí, abrindo o podcast nos primeiros. Pois é, brigadão. Mas obrigado demais, viu? E aí a gente vai ter mais papos. E aí pra galera que gostou do papo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir Dr. Erivaldo lá na @Clínica da Dor SLZ. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.